Transporte de membranas. A membrana é uma fina película que envolve toda a célula, de modo a controlar a entrada e a saída de materiais. Suas funções são delimitar os meios intra- e extracelular, controlar a entrada e a saída de substâncias e detectar sinais do ambiente. Seus componentes moleculares são as proteínas, que podem se estender parcialmente pela membrana plasmática, cruzá-la completamente ou ficar livremente anexadas às superfícies de dentro ou de fora. Os carboidratos, que estão presentes apenas na superfície externa da membrana plasmática e estão anexados a proteínas, formando glicoproteínas, ou lipídios, formando glicolipídios. E os lipídios. A membrana é formada por uma bicamada fosfolipídica, ou seja, duas camadas de estruturas com a parte polar e outra polar. Assim, cria-se um isolamento do meio intracelular em relação ao extracelular. Transporte passivo por difusão simples é o transporte de solutos. Nele, a molécula e os íons são transportados de forma natural, do local onde estão em maior concentração, meio hipertônico, para onde estão em menos concentração, meio hipotônico, sempre a favor do gradiente de concentração. Difusão facilitada. A participação de uma proteína para transportar o soluto, a permease. Essa proteína transporta substâncias impermeáveis à membrana. Transporte passivo por osmose. A osmose consiste na movimentação livre da água pela membrana plasmática, sempre do local de menor concentração de soluto para o de maior concentração, sofrendo a influência do número de partículas e não pelo número de soluto. Um exemplo é quando temperamos uma salada com sal. Logo, as folhas murcham porque estão perdendo a água para o meio mais concentrado. Transporte ativo primário. Quando a proteína transportadora utiliza a energia a partir de uma reação química exotérmica. Um exemplo é a bomba de sódio e potássio. Transporte ativo secundário. Quando o movimento independe diretamente do ATP e está associado à diferença de concentração de íons estabelecido pelo transporte ativo primário. Há dois tipos de transporte secundário. O cotransporte, que são os diferentes íons transportados da membrana em uma mesma direção contra um gradiente de concentração, e o contratransporte. Dois íons diferentes são transportados em direções opostas através da membrana plasmática. Um destes íons é transportado no sentido da concentração. Transporte ativo por endocitose. É o processo de entrada de partículas na célula por meio de vesículas chamadas endossomos. Pode ocorrer dois tipos, a fagocitose e a penocitose. A fagocitose engloba partículas maiores e sólidas, como bactérias ou protozoários. Primeiro, começa com a formação pelo citoplasma de expansões temporárias, denominadas pseudópodes, que englobam partículas a ser ingerida através da identificação por proteínas que atuam como receptores na membrana. Após o envolvimento da partícula, forma-se um vacúolo alimentar, denominado fagossomo, que se desprende e penetra o interior da célula, passando a circular pelo citoplasma. Pinocitose engloba partículas líquidas. Inicia-se formando minúsculos canais na membrana que ingerem os líquidos. Quando esses canais se fecham, forma-se uma bolsa membranosa denominada pinossomo, que contém a substância ingerida, que é puxada para o citoplasma através do citoesqueleto. Transporte ativo por exocitose. Elimina os restos das partículas digeridas para fora da célula. Esse processo de eliminação dos restos da digestão celular é chamado de plasmocitose. Os restos que estão contidos na vesícula serão encaminhados até a membrana e se fundirá com ela. A membrana se abrirá para o exterior e eliminará o conteúdo. A membrana da vesícula irá se reintegrar à membrana da célula que realizou a endocitose. Chegamos ao fim do conteúdo. Você se lembra de como é dividido o transporte de membrana? Vamos relembrar. O transporte de membrana é dividido de duas formas, sendo um passivo, que não utiliza moeda energética, que são a osmose e a difusão simples e facilitada, e o outro transporte ativo, que utiliza a energia em forma de ATP, que são o primário, bombas ativas, secundário, cotransporte e contratransporte, fagocitose e pinocitose, que é a endocitose, e a exocitose.